Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula? Muito bem, a partir de hoje nós iniciaremos aí um tema que foi muito sugerido no nosso canal. Talvez por se aproximar algumas provas e concursos, muitas pessoas estão em pânico literalmente com os famosos cálculos matemáticos, tá? Então nós vamos abordar os temas que vocês sugeriram e um deles é cálculo medicamentoso, os cálculos de medicação. Nós iremos fazer uma sequência de aula abordando todas as operações matemáticas envolvendo os cálculos medicamentosos. Então, nós veremos regras de 3, porcentagem, rediluição, transformação de soro, insulina, penicilina, heparina, ou seja, cálculos que são solicitados em provas e em concursos de hospital, tá? Então, nós iremos treinar aí com vocês as operações matemáticas que geralmente trazem maior dúvida para os alunos, então cálculos envolvendo vírgula, zero, principalmente na multiplicação e divisão, tá? Claro que em alguns momentos a gente vai estar trazendo também a subtração e a adição, tá? Mas geralmente o que mais deixa os alunos em pânico realmente são as divisões e as multiplicações com zero e vírgula na pergunta, tá? Reforço, né? Cálculos matemáticos não adianta a gente simplesmente assistir a aula, a gente vai ter que treinar, tá? E a partir de agora, então, vocês vão estar entrando nesse canal e praticando os cálculos matemáticos. Não tem jeito, matemática, se a gente não treinar, a gente não entende, não fica claro na cabeça, não fica fácil de fazer. Então, tem que treinar, tá? O que eu sugiro? Ao término de cada aula, eu vou deixar um exercício e vocês vão tentar fazer sozinhos. Exercício esse que vai ser baseado na aula que eu acabei de dar. Então, por exemplo, se eu dei uma aula de porcentagem, eu vou passar um cálculo envolvendo uma porcentagem e vocês vão trazer a resposta. Como que vai ser feita essa resposta? No meio da semana, eu vou postar a resposta, tá? E as pessoas que tiverem feito o exercício vão conferir se acertaram ou erraram, tá? Podem postar, podem colocar aí no canal, olha, professora, eu errei em tal ponto, não entendi essa parte, não entendi essa fase do exercício. Comentem, compartilhem comigo as dúvidas de vocês, porque assim a gente consegue entender melhor e talvez eu consiga ajudar vocês a solucionar o problema, tá? Então, eu vou postar as aulas sempre de domingo ou no máximo na segunda-feira, tá? E no meio da semana, por volta de quarta ou quinta-feira, eu faço uma transmissão ao vivo, solucionando o problema. Eu vou resolver o problema para vocês e vou postar para ver quem é que acertou e quem errou. E aí vocês vão fazer a conferência. Combinados? Outra coisa importante, acompanhem todas as sequências de exercícios com todas as formações, todos os cálculos matemáticos, tá? E no final dessa matéria, dessas videoaulas de cálculo, a gente vai partir um pouquinho para a parte prática também. Então, por exemplo, como gotejar, como colocar para gotejar. Por quê? Em alguns concursos, além de você fazer a prova teórica, você também tem que passar por uma prova prática. Então, muitas vezes a pessoa vai muito bem na parte teórica, mas chega na prática, ela não sabe fazer e ela acaba perdendo a vaga porque ela não sabe colocar, por exemplo, a gotejar, ou não sabe tirar o ar do equipo, ou como aspirar uma medicação da maneira correta. Então, eu vou fazer na sequência das aulas de cálculo, tá? Nas aulas teóricas, uma parte prática, para que vocês possam visualizar e estarem atentas aí para não perder uma vaga de emprego por uma parte prática que não foi bem treinada, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Por favor, vão falando se vocês estão gostando, a gente muda a técnica, muda um pouco a didática se vocês não estiverem se adaptando. E isso vai ser muito bom, esse feedback positivo ou negativo, ele é importante para mim, para que a gente possa se adequar aí à experiência de cada um de vocês, ok? Vamos lá então para a aula? Vamos aí então a mais uma temporada de aulas, iniciando aí com o tema que foi mais solicitado por todos os inscritos, que foi o cálculo de medicação. Abordaremos aí algumas operações matemáticas para relembrar. Então, fiquem ligadinhos.
Primeiramente, então, vamos chamar a atenção por quê? Cálculo de medicação é uma matéria, assim como uma atuação do profissional de enfermagem, extremamente importante e que é preciso muita responsabilidade e o máximo de atenção. Não podemos esquecer que a dose a ser administrada, ela não pode ser nem a mais, nem a menos da dosagem que foi prescrita pelo médico. Portanto, o que a gente deve sempre salientar é que ela tem que ser exata. Para isso, o que a gente tem que fazer? Não tem jeito, não tem como a gente fugir. Teremos que fazer as continhas para saber exatamente a dose que tem que ser administrada. A gente não pode errar. Até porque a gente enfatiza que, uma vez que foi injetada essa droga, não há possibilidade, não é possível trazê-la de volta. Então, tem que ter muita atenção, não tem jeito. E uma coisa que a gente sempre enfatiza, às vezes a gente fica um pouco na dúvida com relação ao nosso cálculo. Então, a gente sempre fala, na dúvida, não faça. Peça ajuda, não realize um ato que você não tem confiança. Uma coisa muito importante também antes de medicar o paciente é a gente conhecer antecedentes alérgicos. Por quê? Muitas vezes o paciente ele apresenta algum tipo de reação alérgica a alguma medicação. Se ele tem conhecimento, é importante a gente relacionar isso e analisar no prontuário do paciente. Muitas vezes essas informações ficam descritas no prontuário e a gente acaba pecando, errando, justamente por falta de observação. Outro ponto importante é a análise da ação dessa droga. É um direito do paciente saber qual é a ação dessa droga, qual é a finalidade que ele está recebendo essa medicação. Então, antes de ir administrar, sempre se perguntar: eu conheço essa medicação, eu sei para que serve, qual é a ação dessa droga? Porque é um direito do paciente e um dever do profissional saber relacionar. Conhecer o nome comercial e o nome farmacológico. Muitas vezes a gente está falando da mesma medicação, mas nós temos nomes diferentes. Um exemplo muito corriqueiro é a famosa dipirona, que nós temos aí como analgésico principal na nossa casa. Porém, por conta de diversos fabricantes, ela recebe o nome fantasia, que é o nome que a empresa farmacêutica emprega para comercialização. Cada empresa tem um nome e o composto farmacológico é o mesmo, só que o nome comercial é outro. Então, a gente sempre tem que se atentar para ver se realmente a droga que está prescrita é a droga que eu estou administrando. Para que a gente possa, então, realizar o preparo dessa medicação, a gente tem que analisar a prescrição do médico. Nessa prescrição, o que deve conter de informação? Primeiramente, então, a gente tem que observar o nome do paciente, verificar se o paciente para qual eu estou fazendo o preparo de medicação é realmente o paciente que eu vou administrar. Então, analisem a prescrição e o paciente. Confira também data e hora certa. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente modifica, de um dia para o outro, e as medicações, às vezes, elas são suspensas ou novas medicações são prescritas. Então, é muito importante verificar se eu estou medicando com a prescrição do dia certo. Com relação à hora, as prescrições, geralmente, elas são aprazadas, ou seja, os horários são colocados pelos enfermeiros. Então, para os técnicos que estão vendo essa aula, verifiquem realmente se a hora da medicação ela já foi colocada na prescrição e se condiz com a periodicidade que o médico solicitou. Com relação à via de administração, ela é uma informação obrigatória na prescrição. Então, eu tenho que ter a via de administração dessa droga, que pode ser via oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea, sublingual, ou seja, nós temos diversas
vias de administração diferentes para a administração de drogas. Então, é muito importante a gente se atentar a isso. Com relação à dosagem ou à quantidade, ela tem que estar bem legível e, na dúvida, questione o médico que fez a prescrição. Outro dado muito importante é a assinatura do médico, juntamente com o seu carimbo, tá? Então, a assinatura e o carimbo são dados obrigatórios. Se eu não tiver o nome de quem prescreveu e o carimbo desse médico, a gente pode estar se recusando a fazer essa medicação, porque a gente não sabe quem é que prescreveu. Antigamente, nós tínhamos aí a questão dos 5 certos da medicação. Então, o Corém instituiu aí mais 4 itens que agora são obrigatórios ao preparar e administrar a medicação de uma maneira segura. Então, primeiramente, a gente vai observar que nós temos aqui a dose certa. Então, antes de administrar a medicação, eu tenho que verificar se essa medicação está sendo administrada na dose prescrita. Então, sempre conferir a prescrição juntamente com a ampola ou a caixa do medicamento que eu vou preparar. Então, as duas informações devem ser complementares, elas têm que bater. A via certa representa a via que vai ser administrada. Então, a via que está na prescrição deve ser a mesma via que eu observo na caixa e na embalagem da medicação. Eu não posso, por exemplo, pegar uma medicação via oral e administrar via endovenosa. Isso é totalmente incompatível. Então, a embalagem da medicação ela deve conter a mesma informação que na prescrição. E na hora que eu for administrar, eu tenho que observar, como uma medida de segurança, se a via que eu estou administrando é exatamente a mesma que está prescrita e a mesma que estava na embalagem da minha medicação. Na hora certa, eu não posso administrar essa medicação fora do horário que foi prescrito. Então, se a medicação, por exemplo, foi prescrita para ser administrada às 8 horas, eu não posso administrar nem às 7 e nem às 9. Eu tenho que administrar exatamente no horário certo. O paciente certo. O paciente certo é uma outra medida de segurança muito importante, porque muitas vezes a gente tem pessoas, no mesmo hospital e no mesmo quarto, muitas vezes, com o mesmo nome. Então, é importantíssimo que a gente certifique se eu estou medicando o paciente certo, checando sempre o nome do paciente junto com a pulseira de identificação e os dados de informação no prontuário. Medicamento certo. A medicação que eu estou administrando é exatamente a medicação que está na prescrição médica? Então, essa medicação está correta? Eu tenho que conferir esses 5 primeiros itens antes de preparar, após a preparação e na hora que for administrar esse medicamento. Compatibilidade medicamentosa. Eu preciso verificar se existe alguma medicação já sendo administrada que possa ter alguma compatibilidade medicamentosa. Isso, se a gente não conhece, é importante a gente ler a bula da medicação, principalmente se eu estiver administrando pela primeira vez essa medicação. Orientação ao paciente. É um direito do paciente receber a orientação com relação à medicação que ele está recebendo. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento antes de entrar no quarto para medicar o paciente. Direito à recusa do medicamento. Uma vez que o paciente ele é consciente e orientado e maior de idade, ele tem direito a se recusar a receber a droga se ele não quiser, sabendo, obviamente, dos riscos que ele corre de não aceitar essa medicação. E após tudo isso ter sido feito da maneira correta, a gente tem que ter a anotação correta. Então, checar no prontuário, assim como bolar a medicação se algo aconteceu fora do previsto. Então, por exemplo, o paciente recusou-se a receber a medicação. Então, nesse momento, eu não vou administrar. Eu tenho, então, que bolar a medicação e orientar o paciente dos riscos que ele corre de não estar recebendo e fazer a devida anotação de que o paciente recusou e que ele foi orientado corretamente. Então, todos esses 9 certos que a gente fala, são os 9 certos de segurança do paciente, tá? Para ofertar uma medicação segura. Quais são os tipos de administração de medicamentos que eu tenho?
Então, isso é muito importante. Para quem está começando agora a vida acadêmica e a vida profissional, a gente tem tipos diferentes de infusão de medicamentos. A gente tem a infusão contínua, que na verdade refere-se à solução endovenosa, EV, né, em grande volume, a ser infundido aí geralmente em algumas horas por gotejamento contínuo. Assim como nós temos em bolos. O que seria uma medicação em bolos? É a infusão de medicação de uma só vez, sem diluição e em um tempo menor ou igual a 1 minuto. Ou seja, é a medicação pura, tá? Geralmente essas medicações em bolo são administradas muito corriqueiramente em situações de emergência. Como, por exemplo, a medicação epinefrina, que é uma medicação muito utilizada em casos de parada cardiorrespiratória. Muito bem, então vamos lá aos cálculos? Essa é a aula de hoje. Então vamos ter uma prescrição aqui, e a prescrição médica fala que é preciso administrar vitamina C, 125 miligramas, VO, uma vez ao dia. Mas nós temos no hospital somente comprimidos de 500 miligramas. O que é importante a gente observar? A dose que o médico pediu é uma dose menor do que o comprimido que eu tenho. Então, isso é uma coisa que a gente deve sempre logo observar e se atentar que logo de cara eu vou precisar, então, realizar algum cálculo para poder administrar a dose prescrita. Então, tá aí o meu comprimido de vitamina C de 500 miligramas. O que nós temos é algo além do que o que nós precisamos. Para que, então, não tenhamos riscos, né, de dar a dose errada partindo do medicamento, então isso está errado. Embora a gente tenha nesse comprimido, por exemplo, esse suco, que é esse risquinho no comprimido, é importante que a gente não parta o comprimido manualmente. Por quê? O risco que eu tenho dele acabar se espatifando e acabar virando em partículas muito menores do que a que eu preciso, isso faz com que eu perca a medicação e faz com que eu não tenha aí a medicação exata que o paciente precisa. Então, qual que é a rotina corriqueira que a gente usa em hospital que faz com que eu tenha uma medicação sendo administrada na quantidade perfeita? Vou, então, diluir todo o comprimido e fazer o cálculo para saber quanto que a gente deve administrar para o paciente. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Nós pegaremos, então, nosso comprimido e, juntamente com o macerador, a gente pega esse macerador e acrescenta 4 ml de líquido. Lembrando que pode diluir no volume de líquido que você quiser. A gente sugeriu 4 porque facilita a nossa conta, mas você pode colocar a quantidade de líquido que você quiser. A única coisa que você vai ter que lembrar é que o cálculo tem que ser baseado no volume que você colocar aqui dentro para diluir o seu medicamento. Então, você vai colocar o seu comprimido aqui dentro com 4 ml e vai amassar esse comprimido até virar um líquido com medicação misturada aqui. Para isso, então, a gente vai ter que trabalhar com regra de 3. Essa é a boa e velha regra de 3, que todo mundo aprende na faculdade ou no curso técnico, que a gente vai usar sempre. Então, isso aqui é muito importante. Nós temos 500 miligramas, que é o comprimido inteiro, que a gente diluiu em 4 ml. Mas, o que o médico quer é 125 miligramas. Ele não quer 500, ele quer 125. 125, quanto que eu tenho de pó? X. Esse X é sempre o meu resultado, tá? Então, o meu X, ele vai dar em ml. Percebam que aqui, um dado muito importante, nós temos aqui miligrama embaixo de miligrama. As unidades de medida, elas devem ser sempre uma embaixo da outra. E as mesmas unidades de medida. Eu não posso colocar, por exemplo, miligrama e embaixo ml. Eu tenho que colocar sempre a mesma unidade de medida, uma embaixo da outra. Logo, a resposta do meu X também vai ser em ml, ok?
Então, aqui, nós vamos resolver esse probleminha. A regra de 3, ela sempre trabalha com esse movimento em x. Então, a gente vai multiplicar 500 vezes x, que é o que nós temos aqui, é igual a 125 vezes 4, ok? Então, é sempre assim. Eu, Kelly, gosto de começar sempre essa regrinha de 3 multiplicando o x primeiro. Para mim fica mais fácil, porque eu deixo o x deste lado e para mim facilita a vida. Se eu quiser colocar o x do outro lado, não tem problema, mas eu acostumei dessa maneira e eu sempre faço assim. Então, isso facilita para que eu não confunda depois a posição que eu tenho que trocar para realizar as operações matemáticas. Então, eu tenho 500 vezes x, ó, multiplicando em x, 500 vezes x, que é igual a 125 vezes 4, ok? Resolvendo essa conta, olha só, eu tenho 125 vezes 4, que é igual. Vamos fazer aqui o cálculo juntos. 5 vezes 4 dá 20. Vai 2 e o zerinho vai aqui embaixo, certo? 4 vezes 2, 8. E os 2 que foram lá para cima, dá 10. Então, vai 1 e o 0 aqui embaixo. E agora, 4 vezes 1 é 4. E 1 que está aqui em cima, 5. Então, eu tenho aqui no resultado da minha conta, 500. Então, aqui, como na verdade eu não tenho como resolver essa equação, eu vou copiar igual 125 vezes 4, que eu acabei de descobrir aqui, é 500. Prestem atenção aqui neste pulo do gato para a regra de 3. Tá vendo que aqui eu tenho 500 vezes x? Como eu não tenho como resolver, o que eu vou fazer? Eu copio o x, copio o sinal de igual e copio os 500 que já estão aí depois do sinal de igual. E esses 500 vão vir exatamente para debaixo, dividindo. Ele vai mudar a equação. Ele não estava aqui multiplicando? Quando ele passa para depois do sinal de igual, ele vai passar dividindo, ok? Então, 500 dividido por 500, existe uma regrinha na matemática que quando eu tenho zero embaixo de zero, eu posso eliminar a mesma quantidade de zeros na conta. Então, se eu tenho 2 aqui e tiver 2 aqui embaixo, como é o caso, eu posso eliminar esses 2 zeros. Vamos lá. Como é que eu faço essa conta? 5, tá? Lembrando aqui que eu já eliminei os zeros, então eu vou trabalhar só com 5. 5 dividido por 5 dá 1. Tenho aqui o resultado de 1 ml. Então, como resposta, nós devemos administrar para o paciente 1 ml do comprimido macerado e diluído. Muito bem, então. Eu espero aí que vocês tenham entendido esse exercício e para que a gente fique craque, a gente precisa treinar. Então, vamos treinar um pouquinho. Esse é um exercício que eu vou deixar para que vocês façam como treinamento. Então, a prescrição médica é de amoxicilina, que é um antibiótico de 250 miligramas. Também via oral, para ser administrado de 6 em 6 horas. Nesse momento, a periodicidade de administração dessa medicação não importa para mim. Então, o que me importa é somente a concentração, que é de 250 miligramas. Só que nós não temos aí no hospital comprimidos de 250, a gente só tem comprimidos de 500 miligramas. Uma observação: dilua no seu exercício o comprimido também em 4 ml, como nós fizemos no nosso exemplo. Tá? Então, para que vocês possam treinar e avaliar se vocês entenderam como é que se faz esse tipo de exercício, esse tipo de probleminha, vamos treinar. E aí, então, eu fico de resolver esse exercício e conferir aí com vocês a resposta na quinta-feira, ok? Na quinta-feira, dia 23, eu venho com a resposta. Então, para quem fez o exercício, vai conferir se acertou ou se errou, ok?
Então, vai ser sempre assim que a gente vai trabalhar. Por hoje é só. Para quem gostou e para quem avaliou essa aula e verificou se essa aula ajudou, dá o like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, não esquecendo aí de acionar o sininho, justamente para você receber as próximas aulas e as respostas dos exercícios, ok? Obrigada, gente. Até a próxima!